Graça e paz. Hoje eu quero estar lendo aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, que diz assim, vamos ler do 13. Até que eu vá, dedique-se à leitura, à exortação e à doutrina. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos dos anciãos. Essa passagem aqui me lembra em Atos, quando o Barnabé e Paulo foram consagrados, pelos profetas e os presbíteros, os líderes, que já estavam jejuando, consagrando, treinando aqueles obreiros, que era Barnabé e Paulo, no capítulo 13 de Atos. Aqui, nessa passagem, me chama uma atenção, aqui. Quando Paulo falava com Timóteo aqui, ele falava, se você continuar lendo aqui, alguns versículos do capítulo anterior, você vai ver que Paulo, ele tem muito cuidado. Esse livro aqui, ele fala do cuidado com aqueles que são chamados a ser líder dentro da igreja, certo? Em Apocalipse também tem uma passagem, eu não estou me lembrando agora qual é o capítulo, o versículo, é logo no início, que fala assim, que um apóstolo, quando ele é chamado, ele tem que ser treinado, né? Então, isso não é só para um apóstolo, isso é para todos os líderes dentro da igreja. Eles precisam ser treinados, eles têm que ter uma vida após a sua conversão, de acordo com a palavra. Então, quer dizer, ele tem que ter uma vida consertada. Por quê? Porque a pessoa, ela aceita Jesus e a vida dela vai se consertando. E aquele que tem um chamado, como eu já disse antes, em outros vídeos, ele tem que ter as qualificações naturais e espirituais para estar se qualificando para aquilo que ele foi chamado, certo? Então, vamos lá. Aqui nesse versículo fala, não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos anciãos. Então, quer dizer que quando Timóteo recebeu a imposição de mãos pelos presbíteros, ele recebeu também profecias sobre a vida dele. E unção veio sobre a vida dele. A unção é uma coisa que ela passa na imposição de mãos, certo? Isso é bíblico até. Então, o que acontece? A unção, ela é espiritual. A doutrina que tem que ser passada para aqueles que estão dentro da igreja é a doutrina bíblica. Mas nós sabemos, irmãos, que tem a doutrina demoníaca, que não está na Bíblia. E que tem muitas coisas que muitos crentes acreditam que também não está na Bíblia. Mas eles acreditam, certo? Então, são falsas doutrinas. Então, aqui, o Timóteo, ele é advertido. Não negligencieis o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com imposição das mãos dos anciãos. No 16 fala assim, tem cuidado de ti mesmo, quer dizer, Timóteo, toma cuidado com você mesmo, certo? E da doutrina, a doutrina bíblica. Persevera nela, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, quer dizer que aquele líder que recebeu a imposição de mãos,
ele tem que guardar a doutrina para que ele viva bem, né, com relação à palavra do Senhor, e os outros também. Então, ele vai guardar ele e vai guardar os que ouvem ele, certo? Só, irmãos, que nós temos que abrir um parêntese aí, nessa questão. Porque também tem um outro versículo que fala assim, capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo 22. A nenhum homem imponha precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro, certo? Então, quer dizer que uma pessoa, vamos supor, se Timóteo fosse impor as mãos sobre alguém, ele teria que treinar aquela pessoa, examinar a vida daquela pessoa, ver se está de acordo com a doutrina, para depois ele orar, jejuar, né? E tal, como os que fizeram com Barnabé e Paulo lá em Atos. E aí sim consagrar aquela pessoa, certo? A ninguém impõe as mãos precipitadamente. Então, o que eu queria dizer? Hoje, irmãos, nós vivemos num tempo que muitos demônios têm se levantado. Muitos demônios têm se levantado dentro da igreja. Muitos têm sido consagrados sem estar aptos, sem ter sido examinado, sem ter sido treinado. E daí eles vão fazendo da mesma forma com outros. Por quê? Nós só damos aquilo que nós temos, correto? Então, eu não posso dar uma unção que eu não tenho. Eu tenho que dar a unção que eu tenho. Então, se eu fui ungida fora do tempo e não fui treinada, e durante a caminhada eu não resolvi deixar que me treinasse, eu posso estar passando aquilo que eu não tenho, ou que eu tenho de errado, certo? Impondo as mãos em outras pessoas, trazendo, por exemplo, Deus tem um chamado para uma pessoa, mas se eu trago aquela pessoa fora do tempo, eu trago uma pessoa que não está madura para aquilo que foi chamada. Ou eu treino aquela pessoa para ela se amadurecer em Deus, dentro da palavra, ou eu trago ela, consagro a vida dela e ela vai estar trazendo aquilo que ela não tem ainda. E assim vai indo, certo? Então eu vejo isso dentro da igreja. Doutrinas erradas em lugares que já foi certo, a entrada de demônios. Agora vamos parar assim para analisar, certo? Dentro de uma igreja, uma pessoa é chamada e fala, olha, vou te consagrar a pastor. Mas aquela pessoa que vai consagrar outra não foi treinada, não passou pelo treinamento. Não veio outros presbíteros, não veio outros mestres para treinar, como Barnabé e Paulo foi treinado, certo? Então, tem que ter um treinamento. Então, vamos supor, a pessoa não foi treinada e já chama outro e foi consagrada sem o treinamento. E aí ela chama outro para ser consagrado também, certo? Da mesma forma que ela foi errado, a outra pessoa está indo errado, porque a gente só dá aquilo que tem. A gente só leva uma pessoa aonde ela vai, aonde ela está. A gente não tem jeito de levar uma pessoa além daquilo que, por exemplo, eu não posso levar uma pessoa além do lugar que eu já fui. Ou eu vou na frente e depois eu levo as pessoas comigo, mas não tem jeito de eu levar a pessoa além do lugar que eu fui, certo? A mesma coisa, impor as mãos precipitadamente, quer dizer assim,
não pode impor as mãos, passar a unção, o chamado, antes do tempo. Porque a pessoa não vai estar madura para praticar aquilo. Vai sair fazendo um monte de coisa errada. Um monte de coisa fora da palavra. E as outras pessoas que ela for fazendo, vai ser assim também. Como aconteceu com Apolo. Apolo era um apóstolo, mas ainda não era um apóstolo cheio do Espírito Santo. Quanta coisa errada que ele fez. Certo? Então, irmãos, o que eu estou querendo falar com isso? Não impõe as mãos precipitadamente. Por quê? Hoje em dia temos muitas doutrinas erradas, muitos demônios diferentes, certo? Eu conheci bastante sobre demônios no ano de 2000, 1998. Eu estudei um pouco sobre essas coisas. E hoje eu vejo que está tendo um acréscimo, um diferencial, um enchimento de demônios. Mas isso é bíblico. No final dos tempos, iria mesmo ter essas coisas. Então eu vejo que isso está se cumprindo, sabe? E aí eu fico pensando, outro dia eu falei um pouco sobre maçonaria. São vários demônios que agem numa coisa que nem é uma seita, é uma reunião de homens com relação a coisas financeiras, a obter coisas do mundo. Eles têm uma organização oculta, mas não tem nenhum problema em falar que tem vários pastores que são maçons. Então, por aí você vai vendo. Uma pessoa que está na maçonaria não pode ser líder de uma igreja, se você olhar pela palavra de Deus. Por quê? Porque eles vivem pelo natural. Tanto vivem que para eles não tem problema nenhum. Se um pastor for maçom. Mas a Bíblia fala que nós temos que ter uma vida de acordo com a doutrina bíblica. Então, se tem um maçom dentro da igreja e ele é pastor, e quando ele te impõe as mãos, ele impõe as mãos sobre você com o espírito de Jezabel. Ele impõe as mãos sobre você com o espírito de Mamon, que é a área financeira, porque a maçonaria ela é toda voltada para a área financeira, certo? Ela impõe as mãos sobre você com o olho que tudo vê, que já traz uma série de outros demônios, certo? Então, às vezes a gente não sabe por que está tendo tanto problema dentro de uma igreja. Mas pode ser por causa disso. Porque a pessoa está sendo consagrada a uma coisa que não está de acordo com a doutrina bíblica. Certo? Então, aqui, Paulo advertia Timóteo para ele não impor precipitadamente as mãos na vida das pessoas. Aí, o final aqui do 22 fala assim, olha, vou ler o 22. A nenhum homem imponha precipitadamente as mãos. Quer dizer, antes de impor as mãos, ora, jejua, consagra, vê se é isso mesmo que Deus está querendo que faça, certo? Pede a Deus para revelar a vida da pessoa, treina a pessoa de acordo com a palavra de Deus, certo? Por quê? Você não sabe, nós estamos chegando num ponto que nós vamos ter que virar para a pessoa e falar assim, aqui, você já fez essa prática? Você ainda está fazendo? Você vai ter que fazer um questionário natural da vida da pessoa, certo? Por quê? Porque hoje em dia é só por discernimento que você vai saber dessas coisas. E discernimento implica em você estar fora do espírito de engano. Agora, uma pessoa que foi consagrada, enganada, porque o outro estava enganado e consagrou ela, como é que um engano puxa o outro, irmãos? Certo? Então, olha só aqui. Aí fala assim, a nenhum homem ponha precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Quer dizer, quantos irmãos, e nós sabemos que isso aconteceu e ainda acontece, foi
participou dos pecados alheios. Tipo assim, ó, eu vou te consagrar, entendeu? E você vai me ajudar. Você sabe que a maçonaria, eles ajudam um ao outro a enriquecer. Então, quer dizer, quantos maçons que não devem ter ajudado muitos pastores a levantar os seus ministérios ou levantar seus prédios de alguma forma? Isso aí é só para você pensar. Então, aqui, não participei dos pecados alheios. Quer dizer, isso é uma participação de pecados alheios. A pessoa, bem dizer, comprou o cargo de pastor, compra o cargo disso, compra o cargo... Isso existe. Isso é real. Eu estou trazendo isso aqui para alertar, porque às vezes eu escuto certas coisas. Eu gosto muito de escutar a Bíblia, eu gosto muito de escutar áudios, certo? E assim, às vezes tem dia que nada me puxa, mas tem dia que não, que eu estou escutando algumas coisas e Deus vai trazendo aquelas coisas à minha memória, certo? Eu tenho muito, graças a Deus, é um dom que eu tenho desenvolvido, o dom de discernir, discernimento de espírito. Porque, irmãos, às vezes a pessoa é espiritual, mas não é espiritual no Espírito Santo. É espiritual em outro espírito. Aí, continuando a ler aqui. Conserva-te a ti mesmo puro. Quer dizer, um pastor que fala com um maçom. Eu estou usando a maçonaria, mas tem outros, tá? Que fala com um maçom. Combina com ele, ó. Você me ajuda e eu te coloco como pastor. Esse pastor está fazendo o quê? Conserva-te a ti mesmo puro. Está sendo impuro. Certo? Então, assim, eu estou trazendo essa palavra. Não impõe as mãos precipitadamente. A questão de treinamento. Se você não foi treinado e está no ministério, seu ministério está dando errado, procura alguém para te ajudar, para te treinar. Alguém que você possa confessar mesmo o seu pecado. Sabe, irmãos, porque às vezes a pessoa precisa de ajuda. Mesmo sendo um líder, precisa de ajuda. Porque é muita coisa errada que está acontecendo. Se você precisa de ajuda, busque ajuda. Se você não é treinado, busque um treinamento. Nunca é tarde até Jesus voltar. Ou então até você morrer. E morrer carnalmente, na carne, irmãos, a gente pode morrer a qualquer hora. Eu posso deitar agora, dormir e amanhã não acordar. Entendeu? Aí para onde será? Como é que será que vai ficar a minha situação? Se eu estou num pecado consciente, que é a iniquidade, né? É um pecado consciente. É aquilo que você sabe que não pode fazer e está fazendo de errado. Agora, tem também aquele que não teve o conhecimento do erro que fez. Mas não é tarde para você se consertar. Certo? Se conserte com Deus. O Espírito Santo, ele está aí para nos ajudar, para nos cuidar, para nos abençoar, para nos mostrar o caminho. Pai, em nome de Jesus, eu oro para todo líder nesse momento. Aquele que foi consagrado fora do tempo e não soube. Que consagrou alguém e não soube que estava fora do tempo. Que fez com alguém aquilo que fizeram com ele. Em nome de Jesus, Pai. Toma esse seu filho nas mãos, que haja arrependimento, que o seu coração possa acelerar e que o Espírito Santo possa te incomodar a se consertar com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graça e paz, irmãos.